Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. E basicamente essa canção resume o meu ano de 2025. Para quem não me conhece, eu estava gestante do final de setembro de 2024 a janeiro de 2025 e foi uma gestação muito desejada, planejada, sonhada. Então, assim, o meu Isaac, que é o meu filho, meu anjo, ele não chegou de surpresa. Ele foi muito planejado e muito amado. E quando eu tive essa gestação, era a gestação do meu sonho. Era o meu sonho. E, nossa, eu falava assim, que o Isaac me fez a mulher mais feliz do mundo. Mesmo antes de eu saber que era ele, foi muito gostoso. Eu falo que eu curti cada segundo daquela gestação. A gente cantava, a gente conversava. Eu cuidei muito de cada detalhe da alimentação, a escolha de cada peça do enxoval. E foi tudo muito especial. Mas era engraçado, porque no fundo eu falava, gente, ele estava programado para maio. E eu falava assim, em maio eu vou ter um bebê. Quando eu pensava isso, eu chorava. Toda vez que eu ia em uma consulta, eu chorava, porque na minha cabeça alguma coisa não ia chegar no final. Parece que Deus prepara a gente. Toda vez que eu ia em alguma consulta, eu falava, gente, parecia que ia chegar uma notícia ruim. A intuição de mulher não falha, e de mãe é mais forte. Até que, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo falando sobre o diagnóstico, a causa. Em janeiro, meu filho nasce prematuro, de 23 semanas, 2 dias. Nasce e eu com muita fé. Em nenhum momento eu cogitei que o Isaac não ia sobreviver. Eu sempre tive muita fé em Deus e no que Deus permite eu passar. Eu fui prematura, eu nasci de 28 semanas e minha mãe, eu cresci ouvindo essa história, que você era muito pequena, ficou mais de um mês na incubadora, no CTI, e deu tudo certo, te trouxe para casa. E naquele momento eu vi a minha história, que eu cresci ouvindo sobre o quão prematura eu era, do tanto que minha mãe sofreu, sendo mãe de UTI. E quando o Isaac nasceu, eu falei, eu vou me preparar, que agora eu vou ser mãe de UTI. Não passava na minha cabeça que eu ia perder ele. Não passava. Até que ele nasceu 00:09. Até que 6 horas da manhã, a pediatra vai no meu leito e me dá a pior notícia da minha vida, que eu perdi meu Isaac. E assim, ontem fez 9 meses que eu perdi ele. E como mãe, é muito difícil eu falar que eu tô bem. Assim, hoje em dia eu tô conseguindo contar sem chorar. Mas o que eu quero falar sobre isso? Deus. O que Deus me ensinou? Quando eu perdi meu Isaac, ele continuou sendo Deus. Ele continuou sendo o único Rei. O soberano, Salvador, Santo, continuou sendo. E eu falei,
Eu lembro que um dia depois de eu perder meu filho, eu sentei no quarto, que era para ser o quarto do Isaac, eu sentei no chão. E eu falei, Deus, eu não tô entendendo nada. Porque o Senhor permitiu eu gerar, o Senhor realizou meu sonho em partes, porque eu pedi a Deus o Isaac, eu tive o Isaac. O Senhor realizou meu sonho em partes e agora tirou. Sem eu nem conseguir pegá-lo no colo. Eu falei assim, eu não tô entendendo nada. Mas só me explica o teu propósito. Se eu souber o teu propósito, eu fico em paz. E é difícil falar isso, porque como é que você fica em paz? Você perdeu um filho. Mas, gente, eu não sei se vão conseguir acompanhar meu raciocínio, mas Deus é Deus. Eu amo mais a Deus do que o meu filho, isso é óbvio. Parece até clichê, mas é nesses momentos que a gente prova para Deus que a gente ama mais. E Pedro fala que, eu não sei de qual eu vou pegar, mas basicamente, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse viver ser Cristo é tudo para Ele, dele e por Ele. O Isaac não era meu. O Isaac era do Senhor. E antes de eu engravidar, eu estava vivendo uma vida espiritual muito dispersa. Eu não congregava mais, não orava, não lia a Bíblia, não buscava a Deus. E Deus falou comigo um certo dia, antes de eu engravidar, eu abro a sepultura, mas eu não perco a tua alma. Forte, né? Que o compromisso de Deus com a gente é a salvação da alma. É a salvação da alma. O meu lugar nesse mundo não é a terra, nem o seu, tá? Nosso lugar não é a terra. Deus nos deixou aqui com um propósito. E quando a gente lê o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente entende a vinda de Jesus. Ele veio para nos dar graça. Ele veio para nos dar perdão, porque nós temos uma origem pecaminosa. Por nós, a gente nunca teria salvação, nunca. Porque a gente peca todo dia. A gente pode saber que na próxima hora nós vamos pecar, no próximo dia nós vamos pecar. E louvado seja Deus por mandar teu filho para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados. E a gente não entende a vontade de Deus, mas Deus permitiu que eu perdesse o meu filho para voltar para Ele. Para entender que eu não preciso de mais nada nesse mundo a não ser a presença de Deus. E olha o que Paulo escreveu na carta de Filipenses, no capítulo 3, verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Vocês entendem a grandeza do que Paulo fala aqui? Eu considero tudo como perda, considerando que o meu galardão final é o céu. E sobre meu filho, por ele ter nascido e
falecido nas 5 horas de vida, eu tenho a certeza da salvação dele. Ele está no céu com Deus. E eu sei que eu vou reencontrá-lo. E isso que me conforta. Então, de alguma forma, Deus me fez ansiar o céu. E não é pelo meu filho. O meu filho vai ser assim. Uma das pessoas que eu vou conhecer lá. Que eu vou ficar muito feliz de reencontrar. Mas, gente, vocês imaginam a glória de Deus? Na palavra de Deus fala que os anjos ficam o tempo inteiro dando glória, 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 glória a Deus. Vocês imaginam que santidade, que plenitude. Eu tento imaginar o céu e eu não consigo imaginar. Então, o que tem nessa terra que pode nos dar uma satisfação, uma paz, um galardão maior que conhecer o céu, de ver face a face a glória de Deus? Não tem nada nessa terra. E foi isso que Deus me ensinou. 9 meses depois de perder meu filho, Deus me fez ansiar o céu. E isso é surreal, porque de mim eu não merecia o Isaac, eu não merecia gerar, eu não merecia a morte de Jesus na cruz. Eu não merecia nada e Deus largou as 99 e veio me resgatar. De uma forma que eu não entendi. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então ele me resgatou de uma forma boa, perfeita e agradável. Por mais que eu não entenda.